E aí, primeiro ano, beleza? Voltando aqui para a aula de matemática, frente 2 agora, dando início. Essa frente 2 vocês podem esperar aulas sobre conjuntos e funções que a gente vai estudar necessariamente até o final do ano, até o quarto trimestre. Portanto, essas aulas iniciais servem como uma base, levem muito a sério e prestem bastante atenção. A questão agora aqui, nos módulos 1 e 2, eu resolvi agrupar, porque nesse caso aqui é jogo rápido. O módulo importante mesmo desse início é o módulo 3, que vai falar sobre operações com conjuntos. Esses módulos 1 e 2, eles estão aqui só para fazer uma revisão de algumas situações que vocês já viram no passado. Aliás, a ideia de conjunto é uma ideia intuitiva, é uma ideia das mais simples que existem na matemática. O tempo inteiro a gente trabalha com conjunto no nosso dia a dia, só que aqui nas aulas de matemática a gente trabalha com um jeito um pouco particular, digamos assim, com a necessidade de falar sobre os símbolos corretos e tudo mais. Então, assim, só para a gente ter um horizonte, assim, para a gente ter algo para poder seguir, o que eu quero de vocês? Eu vou direto para o exercício, mas para colocar a ideia de pertinência, a ideia de continência de conjunto, a ideia de igualdade e a ideia do conjunto das partes, e também aqui do lado, quando eu já vou falar do módulo 2, as operações principais, beleza? Nós vamos falar de união, de intersecção, diferença entre conjuntos, complemento de conjunto e a classificação se o conjunto é vazio ou unitário, beleza? Seguinte, olha só, para começar, o símbolo de pertinência, ele deve ser corretamente usado de um elemento para um conjunto. Mesmo que o elemento não esteja naquele conjunto, você vai usar o não pertence. Quando eu falo símbolo de pertinência, é para vocês lembrarem, pertence, tipo um ezinho, né? E não pertence, quando o elemento não está dentro daquele conjunto. Então, assim, a ideia de que você vai olhar para o elemento, se ele pertence ou não ao conjunto, é a ideia de usar o símbolo correto. Quando você vai falar de conjunto para conjunto, que é o caso do número 2 aqui, ó, mesmo que aquele conjunto tenha sido extraído do conjunto principal, você não pode dizer que ele pertence, porque não é certo usar o pertence para conjuntos. Para conjuntos você usa o está contido em, beleza? Que é esse símbolo aqui, tipo um C mais comprido assim. Bom, vamos lá. O exercício número 1, ele pede para você colocar um verdadeiro ou falso. É simplesinho. Você vê se o 2 pertence realmente ao conjunto S, é verdadeiro. O 7 não pertence ao conjunto S, portanto é falso. O 3 não pertence ao conjunto S, é falso, porque o 3 está aqui sim. Ó. O 0 não pertence ao conjunto S, você não vê 0 aqui mesmo, é verdadeiro. O 5 pertence ao conjunto S, verdadeiro. Não existe 9 no conjunto S, portanto essa afirmativa é falsa. O 6 está lá, portanto essa também é falsa. Não tem 8 no conjunto S, portanto essa afirmativa aqui também é falsa. Ou seja, usar pertence ou não pertence, você vai usar de elemento para conjunto, beleza? De conjunto para conjunto, você vai usar o está contido em. No caso, você ir de um conjunto menor para o conjunto maior. Quer dizer, o conjunto formado por 1 e 3, você consegue extrair ali do conjunto S? Se consegue, é porque ele está contido, verdadeiro. O conjunto I6, você consegue? Não consegue porque não tem 6 ali. Então, falar que 1 e 6 está contido é falso. O certo era não estar contido, com risco. 1, 2 e 3 você consegue extrair dali, então é verdadeiro. 1, 2 e 5 você não consegue, você consegue extrair dali, aqui está falando que não consegue, portanto é falso. 1, 2 e 4 você consegue extrair, ó, 1, 2 e 4, aqui está falando que não consegue, então é falso. 1, 2, 3, 4, 5, que é o próprio conjunto, você consegue extrair dali sim, então isso aqui é verdadeiro. Beleza? Com relação à igualdade de conjunto, você tem alguns pontos para poder perceber, presta atenção. É falar verdadeiro ou falso, mas todas são verdadeiras, isso serve como uma formalização daquilo que a gente quer representar. 3, 5 e 1. 1, 3 e 5, a única coisa que diferencia é a ordem de colocação dos elementos. Como ordem não faz diferença nenhuma, 3, 5, 1, 1, 3, 5 são exatamente os mesmos elementos, na mesma quantidade, mesmo tipo, então os conjuntos são iguais, isso aqui é verdadeiro. Com relação a essa de baixo, o elemento que repete, você deve desconsiderar a repetição. Então, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 1, 1, como 1 repetiu, você considera uma vez só, então essa igualdade também é verdadeira. Quer dizer,
Quando dois conjuntos são iguais, não interessa se o elemento repete ou não interessa a ordem, você vai olhar quais elementos que estão ali necessariamente. Esse número 3 é uma propriedade, né? Se o A está contido em B e ao mesmo tempo o B está contido em A, essa na verdade é a condição para que dois conjuntos sejam iguais, isso é verdadeiro. Agora, levando em consideração que A é maior que B e que esse conjunto tem o mesmo que esse, você vai levar em consideração que o A vai valer 2 e que para ficar igual é como se o B repetisse o 1 aqui, então o B é igual a 1 também, isso é verdadeiro, ok? Agora, o exercício número 4, ele traz um elemento, que é o 3, e um subconjunto, que é esse daqui, que é o subconjunto 3. 3 pertence a A, isso é verdadeiro. Esse 3 em forma de conjunto assim, mas ele é um elemento do A, então ele pertence sim. Só que esse 3 desse jeito é um conjunto que você pode extrair desse elemento, ele está contido em A sim, então todas são verdadeiras. A resposta é a letra D. Então assim, pertinência, pertence ou não pertence, você vai usar de elemento para conjunto. Está contido em, você vai usar de conjunto para conjunto. Revimos a questão da igualdade. Você tem que também entender que um conjunto pode ser representado de algumas formas. Aqui a gente está explicitando seus elementos por extenso, mas eu posso caracterizar os elementos, escrever uma frase que me leva a concluir sobre esses elementos. E esses conjuntos também podem ser com vários elementos, com um elemento só ou com nenhum elemento, que a gente chama de um elemento só, a gente chama de unitário, com nenhum elemento a gente chama de conjunto vazio, certo? E por falar em número de elementos, às vezes você consegue extrair de dentro de um conjunto outros conjuntos menores, o que aconteceu aqui, por exemplo, no número 2, com alguns casos. Isso a gente chama de conjunto das partes, que se você quiser definir, primeiramente você pode fazer um teste fazendo uma potência 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Você saber quantos conjuntos das partes ou subconjuntos você vai conseguir formar. É exatamente isso que o número 1 está pedindo, dá só uma olhada. Tanto o 1 quanto o 2 vão falar mais ou menos da mesma coisa. Tem o conjunto A 1 e 2, o conjunto B 1, 3 e 5, e ele pediu para eu fazer o conjunto das partes ou subconjuntos de A e de B. Bom, presta atenção numa coisa, o conjunto vazio sempre é conjunto da parte de qualquer outro conjunto. Agora, a partir daí, você vai agrupar de 1 em 1, de 2 em 2, até fechar o conjunto. O conjunto A, por exemplo, que só tem 2 elementos, ele consegue só me fornecer 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Já o conjunto B, que tem 3 elementos, eu consigo falar do vazio, consigo agrupar de 1 em 1, consigo agrupar de 2 em 2 e de 3 em 3. Eu vou ter 8 elementos. Isso aqui você tem que colocar aí como resposta na apostila, porque ele pediu quais. Só que o detalhe é o seguinte, se você quiser saber quantos, olha aqui, 2 elevado a n. O n desse conjunto aqui é 2, são 2 elementos. 2 elevado a 2 dá 4. 1, 2, 3, 4 subconjuntos. Esse conjunto aqui tem 3 elementos. 2 elevado a 3 dá 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos. Quer dizer, para você definir o subconjunto, você começa pelo vazio e vai agrupando de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, até o conjunto acabar. Certo? Se você quiser saber só quantos, basta você levar ao número para você descobrir quantos são. Por exemplo, é o que está acontecendo no número 2. O número 2 fala que um conjunto aí, ó, ele está colocando A, B, C, D, E, F, os 5 elementos de um conjunto e perguntando quantos subconjuntos que podem ser feitos. Se são 5 elementos, você vai fazer 2 elevado a 5, dá 32, letra D. É muito tranquilo essa parte, viu, pessoal? O número 3 pergunta meio que invertido. Se eu tenho 1024 subconjuntos, quantos elementos que eu vou ter? Presta atenção, o número 2 te deu o número de elementos, você descobriu o número de subconjuntos. Sempre uma potência de 2, olha só. O terceiro exercício, ao invés de te dar o número de elementos, te dá o número de subconjuntos e pergunta de elementos. Quer dizer, 2 elevado a n tem que dar 1024. Então, quanto que é esse n? Na verdade, se você fatorar o 1024 dá 2 elevado a décima, aí é só você igualar aqui, n vai ser 10. Quer dizer, a pergunta é, quantos elementos que eu tenho que ter para surgirem 1024 subconjuntos? Aí você tem que pensar, o 2 tem que ser elevado a quanto para dar 1024? É por 10, beleza? Agora o exercício número 4, pode marcar ele aí como o principal da página, como a gente já costuma fazer, que te dá 3 conjuntos, S, A e B, e pede para você fazer as operações principais.
Eu estou indo rapidinho assim, pessoal, porque eu tenho a impressão que vocês já viram isso aqui, portanto, é só para a gente rever. Esse símbolo é de união. A união com B é para você pegar todos os elementos do A e todos os elementos que estão no B, só que aqueles que são repetidos você vai contar uma vez só, tá aí? O A, 2, 4, 6, o B, 4, 6, 8, 10. A união é pegar todos esses elementos. Os repetidos você pega uma vez só. Por falar em repetidos, olha aqui na letra B, ó. Ele pede para a gente fazer a intersecção desses dois conjuntos. Qualquer intersecção. Intersecção é o que há em comum entre os conjuntos. 4 e 6 no B, 4 e 6 no A. Então, a intersecção entre A e B é 4 e 6. Beleza? A diferença, pessoal, entre dois conjuntos, que pode ser A menos B ou pode ser B menos A, cuidado com o conceito. A menos B, você tem que pensar assim, o que tem só em A e não tem em B? Compare esses dois. 2, 4, 6 para o A, 4, 6, 8, 10 para o B. O que tem só no A? O 2. Beleza? B menos A é o que tem só no B em comparação a A. Exclusivamente do B. Você olha aqui, 2, 4, 6 no A, 4, 6, 8, 10 no B. No B tem o 8 e o 10 que não tem no A. Então, o B menos A. Agora, quando você coloca assim numa nova simbologia, significa basicamente a mesma coisa. Esse complemento de S em relação a B é como se você fosse fazer ó, S menos B. Ou seja, o que tem no conjunto S que não tem no conjunto B? Dá uma comparada que você vai ver que é o 2 e o 12. Tá aí a resposta. Para finalizar, o exercício número 5, ele coloca 4 conjuntos especificados pelas características dos seus elementos. Ao invés de mostrar o elemento, ele te fala uma característica, como se fosse uma charada, para você descobrir quantos são os elementos. Olha só o conjunto A. É um X tal que esse X é um número ímpar compreendido entre 7 e 9. Tem algum número ímpar entre 7 e 9, pessoal? Não tem, por isso ele é vazio. Conjunto B. X é uma cidade e é capital do Brasil. Quer dizer, o Brasil só tem Brasília como capital, é uma cidade só, por isso que a gente fala que o conjunto B é o conjunto unitário. Tem um elemento só, é unitário, não tem elemento nenhum, é vazio. Conjunto C, X é um número primo, par e positivo. O único número primo, par e positivo é o 2. Então, nesse conjunto só tem um elemento, ele é unitário. E, por último, conjunto D, X é uma cidade cearense que não é brasileira. Cara, toda cidade cearense, primeiro, ela é brasileira. Então, não tem cidade cearense que não seja brasileira. Conjunto vazio. Beleza? Próximo vídeo, pessoal, vai ser muito mais detalhado, com muito mais importância do que esse daqui. Esse aqui foi só exercício, vários exercícios, melhor dizendo, de abertura da nossa frente 2. Próximo módulo, módulo 3, aí sim, com muita coisa sobre operações e problemas com conjunto. Beleza? Até a próxima.